Caro leitor, você não entenderá uma palavra do que se segue a menos que tenha lido e memorizado os 3 primeiros volumes desta série, Mendigo, Ladrão e Guerreiro, que levam a isto, à conclusão. Eu o encorajo a procurá-los em sua livraria favorita. Por último, deixamos Eslav Erol fugindo para salvar sua vida, o que era uma ocorrência bastante comum para ele. Ele havia roubado muito ouro, e uma gema particularmente grande, de um homem rico em Jalenhen chamado Soibud. O ladrão fugiu para o norte, gastando o ouro descontroladamente, como os ladrões geralmente fazem, para todos os tipos de prazeres ilícitos, o que sem dúvida perturbaria o cavalheiro ou a dama que estivesse lendo isso, então não entrarei em detalhes. A única coisa que ele segurava era a joia. Ele não o guardou por qualquer apego em particular, mas porque não conhecia ninguém rico o suficiente para comprá-lo dele. E então ele se viu na situação irônica de estar sem um tostão e ter em sua posse uma joia que valia milhões. Você me dará um quarto, um pouco de pão e um jarro de cerveja em troca disto? Ele perguntou a um taverneiro na pequena vila de Kravensvold, que ficava tão ao norte que ficava meio caminho do Mar dos Fantasmas. O taverneiro olhou para ele com desconfiança. É só cristal, Eslav disse rapidamente. Mas não é bonito. Deixe-me ver isso, disse uma jovem mulher vestida de armadura no final do bar. Sem esperar permissão, ela pegou a gema, estudou-a e sorriu não muito docemente para Eslav. Você se juntaria a mim na minha mesa? Na verdade, estou com um pouco de pressa, respondeu Eslav, estendendo a mão para a pedra. Outra hora. Por respeito ao meu amigo, o taverneiro daqui, meus homens e eu deixamos nossas armas para trás quando entramos aqui, disse a mulher casualmente, sem devolver a gema, mas pegando uma vassoura que estava encostada no bar. Posso lhe garantir, no entanto, que posso usar isso com bastante eficiência como um instrumento contundente. Não uma arma, é claro, mas um instrumento para atordoar, esmagar medicinalmente um osso ou dois, e então, uma vez que esteja do lado de dentro. Qual mesa? Perguntou Eslav rapidamente. A jovem o levou até uma grande mesa nos fundos da taverna, onde 10 dos maiores brutos nórdicos que Eslav já vira estavam sentados. Eles o olharam com desinteresse educado, como se ele fosse um inseto estranho, que valesse a pena estudar brevemente antes de esmagá-lo. Meu nome é Laicifitra, ela disse, e Eslav piscou. Esse era o nome que Soibud havia pronunciado antes de Eslav escapar. E estes são meus tenentes. Eu sou a comandante de um exército independente muito grande de nobres cavaleiros. Os melhores de Skirin. Mais recentemente, recebemos a tarefa de atacar um vinhedo em Dea Alto para forçar seu dono, um homem chamado Laernu, a vender para nosso empregador, um homem chamado Soibud. Nosso pagamento seria uma joia de tamanho e qualidade incomparáveis, bastante famosa e inconfundível. Fizemos o que nos foi pedido, e quando fomos a Soibud para cobrar nossa taxa, ele nos disse que não podia pagar, devido a um roubo recente. No final, porém, ele viu as coisas do nosso jeito, e nos pagou uma quantia de ouro quase igual ao valor da joia premiada. Isso não esvaziou seu tesouro completamente, mas significou que ele não conseguiu comprar a terra no alto, afinal. Então, não fomos pagos o suficiente. Soibud levou um duro golpe financeiro, e a colheita premiada de Laernu de Jasbai foi temporariamente destruída por nada. Laicifitra tomou um longo e lento gole de seu hidromel antes de continuar. Agora, eu me pergunto, você poderia me dizer, como você chegou à posse da joia que nos foi prometida? Eslav não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele pegou um pedaço de pão do prato do bárbaro selvagem e barbudo à sua esquerda e o comeu. Sinto muito, ele disse, com a boca cheia. Posso? Claro, eu não poderia impedi-lo de pegar a gema, mesmo se eu quisesse, e, na verdade, não me importo nem um pouco. Também é inútil negar como ela chegou à minha posse. Eu a roubei do seu empregador. Certamente não queria causar mal a você ou aos seus nobres cavaleiros com isso, mas posso entender porque a palavra de um ladrão não é adequada para alguém como você. Não, respondeu Laicifitra, franzindo a testa, mas seus olhos demonstrando diversão. Não é adequado de forma alguma. Mas antes de me matar, Eslav disse, pegando outro pedaço de pão. Diga-me, quão adequado é para nobres cavaleiros como você serem pagos 2 vezes por um trabalho? Eu mesmo não tenho honra, mas eu teria pensado que, já que Soibud teve um lucro negativo para pagar você, e agora você tem a gema, seu belo lucro não é inteiramente honroso.
Laicifitra pegou a vassoura e olhou para Eslaf. Então ela riu. Qual é seu nome, ladrão? Eslaf, disse o ladrão. Nós pegaremos a gema, como nos foi prometido. Mas você está certo. Não deveríamos ser pagos 2 vezes pelo mesmo trabalho. Então, disse a guerreira, abaixando a vassoura. Você é nosso novo empregador. O que você gostaria que seu próprio exército fizesse por você? Muitas pessoas conseguiam encontrar bons usos para seu próprio exército, mas Eslaf não estava entre elas. Ele vasculhou seu cérebro e finalmente decidiu que era uma dívida a ser paga mais tarde. Apesar de toda sua brutalidade, Laicifitra era uma mulher simples, criada, ele descobriu, pelo próprio exército que comandava. Lutar e honra eram as únicas coisas que ela conhecia. Quando Eslaf deixou Cravensvold, ele tinha um exército à sua disposição, mas nenhuma moeda em seu nome. Ele sabia que teria que roubar algo em breve. Enquanto vagava pela floresta, procurando comida, ele foi tomado por uma estranha sensação de familiaridade. Aquelas eram as mesmas florestas em que ele estivera quando criança, também morrendo de fome, também procurando. Quando ele saiu na estrada, ele descobriu que havia retornado ao reino onde havia sido criado pela querida, estúpida e tímida empregada Drusba. Ele estava em Erolgard. Ele havia caído ainda mais fundo no desespero desde sua juventude. As lojas que haviam se recusado a lhe dar comida estavam fechadas com tábuas, abandonadas. As únicas pessoas que restavam eram figuras vazias e sem esperança, tão devastadas por impostos, despotismo e ataques bárbaros que estavam fracas demais para fugir. Eslaf percebeu o quão sortudo ele era por ter saído em sua juventude. Havia, no entanto, um castelo e um rei. Eslaf imediatamente fez planos para invadir o tesouro. Como de costume, ele observou o lugar cuidadosamente, tomando nota da segurança e dos hábitos dos guardas. Isso levou algum tempo. No final, ele percebeu que não havia segurança nem guardas. Ele entrou pela porta da frente e desceu pelos corredores vazios até o tesouro. Estava cheio de precisamente nada, exceto um homem. Ele tinha a idade de Eslaf, mas parecia muito mais velho. Não há nada para roubar, ele disse. Gostaria que houvesse. O rei Inop, embora prematuramente envelhecido, tinha o mesmo cabelo loiro branco e olhos azuis como o vidro quebrado que Eslaf tinha. Na verdade, ele se parecia com Soibud e Laicifitra também. E embora Eslaf nunca tivesse conhecido o senhorio arruinado do Alto, Laernu, ele parecia com ele também. Não surpreendentemente, já que eles eram quíntuplos. Então, você não tem nada? Perguntou Eslaf, gentilmente. Nada, exceto meu pobre reino, maldito seja, o rei resmungou. Antes de eu chegar ao trono, ele era poderoso e rico, mas eu não herdei nada disso, apenas o título. Por toda a minha vida, tive responsabilidades jogadas sobre meus ombros, mas nunca tive os meios para lidar com elas adequadamente. Eu olho para a desolação que é meu direito de nascença, e eu a odeio. Se fosse possível roubar um reino, eu não levantaria um dedo para impedi-lo. Era, como se viu, bem possível roubar um reino. Eslaf ficou conhecido como Inop, um engano facilmente feito, dadas suas semelhanças físicas. O verdadeiro Inop, tomando o nome de Ilekyunu, deixou alegremente seu domínio, tornando-se eventualmente um simples trabalhador nos vinhedos de Dea Alto. Pela primeira vez livre de responsabilidades, ele caiu em sua nova vida com gosto, os anos derretendo dele. O novo Inop pediu seu favor a Laicifitra, usando seu exército para restaurar a paz ao reino de Erolgard. Agora que estava seguro, os negócios e o comércio começaram a retornar à terra, e Eslaf reduziu os impostos tirânicos para incentivá-la a crescer. Ao ouvir isso, Soibud, sempre nervoso sobre perder seu dinheiro, decidiu retornar à terra de seu nascimento. Quando ele morreu anos depois, por ganância, ele se recusou a nomear alguém como herdeiro. Então o reino recebeu toda a sua fortuna. Eslaf usou parte do ouro para comprar os vinhedos de Dea Alto, depois de ouvir grandes coisas sobre eles de Inop. E foi assim que Erolgard foi devolvida à sua prosperidade anterior pelo quinto filho do rei Tluaf, Eslaferol, mendigo, ladrão, guerreiro, de certa forma, e rei.